Gravando, presidente. Bom dia a todos e todas. Então, vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora, do dia 10 de julho de 2024. Então, temos aqui alguns substitutos, que eu agradeço a presença, doutor Marco Silvestre, doutor Tiago Bosco, eles sejam aqui bem-vindos à Câmara. E, então, vamos iniciar. Temos 4 processos na pauta e temos uma advogada, não temos sustentação oral, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Temos a doutora Natália, que está acompanhando o caso da JBS. Foi feita a sustentação. Bom dia, doutora Natália. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Foi feita a sustentação oral já anteriormente e o processo foi retirado apenas para um ajuste no voto. Então, como não temos advogado, só temos a doutora Natália presente, então vamos iniciar por esse processo, que é da relatoria do doutor Rubens, é o auto de infração 4134401 da JBS SA. O doutor Rubens é o relator e está com a palavra, doutor Rubens. Bom dia a todos. Eu vou buscar o voto que a gente retificou. Só informando a doutora Liliane que optou-se por converter o processo em diligência em função da questão da incidência do CMS aí na transferência entre filiais. Então, eu só vou buscar aqui o voto retificado. Um minutinho só. Eu estou editando aqui, tá? Um minutinho só. Sim, sem problemas. Quer que comece por outro, Rubens? Ou sem Não, problema? já estou, tá pronto aqui. Já estou quase. Sim. Só tem que acertar a ementa agora. Sim. Ok, sem problemas. Porque quando ele fica já pautado, eu não tenho acesso. Antes, para editar, tem que ser na sessão mesmo. Sim. Bom, eu vou só informar. Eu não tenho aquele texto padrão, mas acho que não tem problema, né? Bom, tem um questionamento a respeito de incidência de CMS entre filiais, então eu só estou dizendo que, em função dos debates ocorridos na Câmara, houve consenso no sentido de que, em relação ao item 1, o processo deve ser remetido em diligência à Procuradoria-Geral do Estado para que se aguarde o posicionamento. Nossa, está horrível, espera aí. A respeito do tema, antes de se decidir o mérito desta acusação fiscal. Deixa eu editar aqui que ficou errado. Pode ser assim, doutor Rosário, simples assim o texto, ou quer que elabore um pouco mais? Não, acho que pode ser, não tem problema, né? Tá bom. Que é um tema conhecido, eles já sabem, já conhecem, né? Isso. Não, sem problemas. O voto está registrado no sentido da diligência. Sim, ok. Na ementa também, né? Processo convertido em diligência. Uhum.
sei se alguém quer algum esclarecimento. Doutor Tiago não estava presente, mas deu para entender, doutor Tiago? Na verdade, eu estou entendendo que é para a PGS manifestar sobre essa questão da transferência, da incidência ou não. É isso, doutor Rubens? Porque a minha posição é seguir a lei, né? A lei fala que tem incidência, incide, pronto. Perfeito. Mas o Tribunal de Cautela não tem enviado esse processo para a Procuradoria-Geral do Estado, aguardando provavelmente o trânsito em julgado daquela ação do STF, ou modulação, alguma coisa assim. Tá, Então a gente da não DC tem 49, julgado. Vossa Senhoria se refere, né? Isso. Tá certo, perfeito, está compreendido. Isso Muito tem obrigado. acontecido em outros casos, né, do que tem esse assunto. Então, aí nós, na semana passada, decidimos que seria enviado para essa conversão em diligência, como tem sido nos outros casos. A doutora Natália fez sustentação oral, né, e o processo saiu para essa retificação. Então, vamos encerrar aqui os debates e vamos verificar o quórum nesse caso da JBS. Então, iniciando a votação. Então, nesse caso, foi convertido em diligência, então, o auto de infração 4134.401 da JBS, encerrando a votação, conforme esclarecido pelo doutor Rubens, relator, e encerrando o julgamento. Está dando um eco. Encerrando, então, a votação nesse caso, encerrado o julgamento, então vamos para o próximo. Agora tem uma advogada presente, doutora Raquel, para fazer sustentação oral. Olá, bom dia. Bom dia, doutora Raquel. O caso está aqui 4125.856, a Cromex, né? Isso. Sim. Então, vamos passar para esse caso. É o primeiro da pauta, o auto de infração 4125.856, Cromex S.A. Novamente, aí, doutor Rubens, relator do caso. Vou gravar aqui a sustentação oral. Doutora Raquel. Então, gravada aqui a sua sustentação oral. Doutor Rubens, por favor, com a palavra para esclarecer aqui o relatório. Certo. Presidente, colegas, esse auto de infração, ele foi lavrado originalmente com 12 acusações fiscais. O contribuinte quitou os itens 1 a 11, exceto o subitem 4.5. Então, resta em julgamento aqui esse subitem 4.5 e o item 12 do auto de infração. O item 4, ele acusa o contribuinte de falta de pagamento do imposto em saída de mercadoria em operações internas tributadas como sendo não tributadas. Ele não comprovou o motivo para não pagamento de imposto. O item 12 é a falta de pagamento do ICMS. Um minutinho só. Deixa eu ver se eu dou uma resumida aqui. Bom, falta de pagamento do ICMS por guia de recolhimento especial na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, na entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, adquirida sob o regime de antecipação do imposto, com obrigatoriedade da retenção do ICMS. Nesse caso, o contribuinte adquire insumos de produção e revende essa mercadoria adquirida para outro industrial ou revendedor. Portanto, deve recolher o imposto às operações subsequentes, pois em seu estabelecimento que se dê alteração da destinação da mercadoria. Então, há uma polêmica com se caberia a ele
a retenção antecipada do imposto ou não, porque se a mercadoria for fabricada pela sua filial, que é uma transferência, tá? Veio da Bahia. Se a mercadoria houver sido fabricada pela sua filial baiana, o contribuinte paulista não é obrigado a recolher um imposto de substituição tributária na entrada do Estado. Agora, se a filial baiana não tiver fabricado essa mercadoria, então cabe ao contribuinte paulista essa retenção antecipada. Então, basicamente, a polêmica se dá em torno de quem fabricou essas mercadorias, se foi o remetente baiano ou não. Basicamente é isso. Sim, obrigada, doutor Rubens. Então, doutora Raquel, com a palavra para a sustentação oral, 15 minutos. Estamos Muito obrigada. à disposição. Como antecipado pelo Dr. Rubens, né, relator do caso, teve o pagamento parcial desse caso. O primeiro item em discussão, que corresponde a 97% do valor remanescente, se trata da discussão do pagamento da antecipação do ICMS no recebimento de mercadorias da filial da Bahia, né, em transferência. Nesse caso, a hipótese do artigo 426-A, parágrafo 6º, item 3 do regulamento do ICMS de São Paulo, que teria a dispensa do pagamento se o contribuinte cumprir 2 requisitos. O primeiro é ser um estabelecimento atacadista, e isso foi reconhecido, inclusive, pela representação fiscal e também pelo julgador de primeira instância. O segundo requisito é que tenha tenha acontecido a industrialização pelo outro estabelecimento do mesmo contribuinte, tá? Nesse caso, o contribuinte apresentou laudo técnico, inclusive vídeos, imagens da fábrica, a gente correlacionou toda a entrada dos insumos no estabelecimento da Bahia, comprovando essa industrialização e depois a saída. Esse cruzamento foi feito com a demonstração por CFAP, pela classificação fiscal das mercadorias, fotos demonstrando até mesmo a embalagem, né, o número do item, do produto, do insumo que entrou, do que está saindo. Então, foram apresentados 3 laudos, né, ao longo desses últimos anos, pelo contribuinte, e todo esse cruzamento das notas fiscais, das imagens, os registros de IFD, ICMS, PI. E aí, esse caso foi colocado em julgamento no dia 8 de dezembro de 2021 pela 7ª Câmara, e aí, nessa oportunidade, o relator entendeu que, de fato, se trata de um insumo. Só para explicar, esse insumo produzido pela empresa, pela Cromex, ele chama Master Batches, é o principal insumo para a produção de plástico. E aí, nesse caso, o relator entendeu que, de fato, é um insumo por um outro processo fabril, e que, se ficasse comprovado que, de fato, teve a industrialização desse insumo no estabelecimento da Bahia, né, eles adquirem o insumo da Braskem, industrializam, transferem para São Paulo e realizam a venda aqui em São Paulo, no centro de distribuição. E aí o relator entendeu que, se ficasse comprovado que teve essa industrialização na Bahia, ele entende que sim, observou os requisitos para dispensa do pagamento dessa antecipação em São Paulo. Então, ele pediu que o julgamento fosse convertido em diligência para essa verificação. Isso foi no final de 2021. O julgamento foi convertido em diligência, a gente apresentou um novo laudo com mais explicações sobre o processo produtivo, e a representação fiscal se manifestou no sentido de que não teria condições técnicas para avaliar se houve ou não a industrialização no estabelecimento da Bahia, e ele recomendou que fosse designado um perito químico para essa verificação. Que, como ele não teria condições técnicas de avaliar isso, pela documentação e esclarecimentos que foi prestado, ele entendeu pela manutenção da autuação. Então, agora foi colocado, né, em julgamento de novo, depois de 3 anos, para esclarecer também com relação ao outro item remanescente, né, que corresponde a 3% da autuação agora, com o pagamento, se trata de uma única nota fiscal de uma operação de remessa de retorno de bens alugados. Então, é ativo imobilizado de terceiro, que aí não teria, né, não atrai hipótese de incidência, como entendimento já pacificado pela consultoria tributária em resposta à consulta, e também por este tribunal. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, então, doutora Raquel. Doutor Rubens, para o seu voto. Bom, então, senhores, passo ao voto. Então, como foi exposto, o objeto desse julgamento se restringe ao item 12, assim como o subitem 4.5.
Ambos se tratam de valoração de provas, e quanto ao subitem 4.5, o contribuinte foi acusado de promover saídas supostamente não tributadas, sem, contudo, comprovar as condições que afastariam a incidência do ICMS. Trata-se da nota fiscal tal de folhas tais emitidas contra o CNPJ da empresa Movicarga, cuja atividade é preponderante ao aluguel de outras máquinas, equipamentos, etc, etc. Sustenta o autuado que se trata de remessa de material de carga e descarga, utilizado para a locomoção interna dos produtos em sua planta produtiva paulista, que haviam sido inicialmente locados junto à Movicarga. De fato, os produtos que constam na nota fiscal são uma empilhadeira acompanhada de respectivas partes e peças. A representação fiscal, por sua vez, sustenta que, embora o autuado alegue que as operações consistem em um mero retorno de mercadorias alugadas, o mesmo não trouxe elementos para comprovar o que alega. Afirma a FESP que o autuado não apresenta qualquer nota fiscal anterior a demonstrar que as mercadorias, em momento prévio, teriam deixado o estabelecimento da Movicarga e entrado em seu estabelecimento. Sem essa nota fiscal de remessa, não se pode falar em retorno. O recorrente não mais manifestou esse respeito em suas petições seguintes e, de fato, a hipótese em que a operação se trate de retorno de uma empilhadeira anteriormente alugada é plausível, mas, se tratando de operação de saída de mercadorias, aplica-se a regra geral prevista no artigo 2º, inciso 1º do RICMES, que fala que o faturador do imposto ocorre na saída de mercadoria a qualquer título. E qualquer hipótese que afaste essa incidência deve ser documentalmente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas em afirmações do contribuinte. Não há como aceitar a hipótese do retorno do produto locado sem qualquer documento que comprove a ocorrência desta alegada locação. Então, mantém a exigência fiscal do subitem 4.5. Quanto ao item 12, é o recebimento de mercadoria proveniente da filial baiana, e o fisco afirma que o recorrente deveria ter recolhido o ICMS-ST por antecipação nos termos 426-A. A regra determina que, no artigo 426-A, que na entrada do território deste Estado, mercadoria indicada, etc., procedente de outra unidade da Federação, o contribuinte paulista consta como destinatário deverá efetuar antecipadamente o recolhimento. E, salvo disposição em contrário, fica dispensado o recolhimento do estabelecimento paulista pertencente ao mesmo titular do estabelecimento remetente, quando essa mercadoria tiver sido fabricada por qualquer estabelecimento mesmo titular. Então, o autuado é atacadista e afirma que os produtos recebidos foram fabricados pela filial baiana e este é o cerne da lide, ou seja, decidir se as provas trazidas ao processo comprovam ou não a alegação de que os produtos recebidos foram fabricados pelo remetente. Adianta que não se trata de inversão do ônus probatório. Se o contribuinte paulista deixa de recolher o ICMS-ST, que por regra geral deveria ser recolhido na entrada do produto em seu estabelecimento, cabe a ele comprovar a ocorrência de uma das hipóteses de exceção. Não cabe ao fisco comprovar que os produtos não foram fabricados pela filial baiana, cabe ao autuado esta comprovação. E se os elementos por ele trazidos não se prestarem a produzir essa prova, a exigência fiscal será mantida. Cabe então uma explanação a respeito dos produtos. O autuado afirma que recebeu de sua filial o produto denominado Masterbet, que se trata de um composto empregado para dar cor às resinas plásticas e melhorar suas características físicas, como resistência, elasticidade, entre outros. A consulta aos documentos fiscais não nos fornece qualquer informação útil quanto à natureza dos produtos, pois estes são descritos por códigos. Vejamos, por exemplo, o documento fiscal de folha 564, alguns exemplos das mercadorias remetidas. PE, PR, do papapá e tal. É tudo assim. Tá? Então, nada se extrai dessas informações e a consulta da tabela NCM mostra também inconclusiva. No site do autuado temos que, abre aspas, nossos masterbets pretos possuem excelente poder de cobertura, etc, etc. Contamos com um completo portfólio de masterbets brancos que atendem às mais variadas necessidades, resinas PP, PE, PET, EVA, etc. Então, por exemplo, um dos produtos da nota fiscal, PEAB 535, etc., é um aditivo para plástico, tecnicamente não é um masterbet, mas a unidade baiana produz masterbets pretos, brancos, coloridos e também aditivos, conforme se verifica no site da empresa. Os demais itens da nota fiscal são masterbets. Portanto, os produtos remetidos ao autuado, provenientes da sua filial baiana, são compatíveis com os produtos por ela fabricados, não havendo uma motivação razoável para se presumir que não tenham sido ali fabricados. O fiscal contra-argumenta no sentido de que o recorrente não apresenta ordens de serviço internas, lista de linha de produção, quantidades aplicadas, tipo de industrialização desenvolvida, documentos estes que comprovem definitivamente o produto na linha de produção. Então, nesse sentido, voltando ao voto, é inegável que a filial baiana fabrica os produtos remetidos para o autuado.
de forma que entendo ser desnecessário juntar toda a documentação interna da fábrica para comprovar algo que, na minha visão, já se encontra comprovado, ou seja, a filial baiana fabrica aditivos plásticos Masterbatch. Desta forma, entendo que os elementos juntados ao processo são aptos para se concluir que as mercadorias recebidas pelo autuado foram fabricadas pela sua filial baiana. Então, eu cancelo o item 12 do auto de infração. Eu ressalto aqui que essa decisão não representa prejuízo aos cofres públicos, porque aqui se discute apenas o momento em que o imposto deveria ter sido pago, ou seja, na entrada ou na saída da mercadoria do estabelecimento autuado. Não há notícias que o autuado tenha deixado de pagar o imposto por ocasião das respectivas saídas das mercadorias objetos do OIM. Então, sobra então só o subitem 4.5. Então, multas de acordo com a lei, atualização do seu valor básico, súmula 13, não se aplica o 527A, porque se trata de falta de pagamento do imposto. Aplico, então, a taxa Selic, conhecendo, então, do presidente recurso ordinário para dar seu provimento parcial, cancelando o item 12 e retificando a taxa de juros para o índice Selic. É o voto, senhores. Já estou registrando aqui. Sim, obrigada, doutor Rubens. Então, os debates estão abertos para manifestações. O voto do doutor Rubens está registrado, então, pelo parcial provimento, conforme lido. Então, se não há manifestações, então vamos encerrar os debates para a votação. Está bem fundamentado o voto, então eu acompanho o doutor Rubens, encerrando os debates e verificando o quórum. Iniciada a votação. Encerrando, então, a votação do caso do auto de infração 4125856, da Cromex, como lido pelo Dr. Rubens, parcial provimento, cancelando o item 12 e reduzindo a taxa de juros. Esse é o resultado, doutora Raquel. E encerrando, então, esse julgamento, agradecemos sua sustentação oral, sua presença aqui, fica à vontade para continuar presente ou não na sessão. Muito obrigada, um bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, vamos ao próximo. Não temos mais advogados presentes, né? Não temos mais sustentação oral. Então, temos aqui na pauta, na sequência, o caso do auto de infração, então, 4135.870, MOAS, Indústria e Comércio, Importação e Exportação. O doutor Rubens também é o relator. Hoje o doutor Rubens está aí com a pauta, né? O meu é só o último aí, né? É o que carrega aí todos esses processos. Então, o terceiro da pauta do doutor Rubens já aqui aberto para iniciarmos os debates. Bom, presidente, esse caso é simples. O contribuinte se creditou em tomada de serviços de comunicação, tá certo? E ele confessou e pagou. Desculpe, vamos do começo, né? São 10 acusações fiscais, ele pagou as de 1 às 9 a 10, restando apenas a 8 em discussão, tá certo? Ele se creditou em serviço, na tomada de serviço de comunicação. E o artigo 1º das disposições transitórias do regulamento CMS, em seu inciso 2º, ele dispõe que somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento que tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza
ou que, quando de sua utilização, resultar em operação de saída ou prestação para o exterior na proporção sobre as saídas tributadas, ou melhor, na proporção sobre as saídas totais. E a Lei Candir dispõe de forma análoga em seu artigo 33, inciso 4º. Então, assiste razão ao fisco em glosar os créditos tomados pelo contribuinte em aquisições de serviços de comunicação que não foram prestados na execução de outro serviço de comunicação e sem que o autuado comprovasse que de sua utilização resultou operações ou prestações para o exterior, sendo essas as duas hipóteses que permitam o aproveitamento do crédito advindo da tomada de serviço de comunicação. O contribuinte, aparentemente, ele não compreendeu a natureza da infração, ele juntou cópias da documentação fiscal referente à aquisição desse serviço de comunicação, como querendo comprovar que houve a prestação do serviço, esse tipo de situação, como se fosse, a discussão fosse essa, mas não é, quer dizer, não se questiona, né, a ocorrência da prestação desse serviço, mas a legislação não permite a tomada de crédito apenas naquelas duas hipóteses, né, que ele não se enquadra. Então, eu mantenho a acusação fiscal e aplico, então, a taxa de juros Selic, tá certo? Mais um detalhe. O contribuinte recolheu o valor indicado na GARE de folhas tais, ele queria liquidar integralmente os itens 1 a 7, 9 e 10 da OIM, mas ele recolheu em montante insuficiente, pouco, acho que R$ 5.000 a menos, em uma coisa de milhões, assim. Mas foi insuficiente. Então, os mencionados itens esse valor fica imputado, então, em pagamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 88 da Lei 13.457 de 2009, tá bom? E apesar de não haver liquidado os itens, ele os confessou expressamente, então não são objeto aqui do julgamento, tá certo? Só ressaltando esse detalhe aí, porque ele não liquidou os itens. Então, quando for isso, vai ser imputado em pagamento e ele vai arcar com a multa, né? Não naquele benefício, se tivesse pago integralmente quando pretendia. Então, essa é a situação. Eu já estou aqui gravando o voto. Sim, ok. Obrigada, doutor Rubens, pelo voto. Não, só fiquei pensando nessa questão, então, do pagamento, né? Mas, então, sendo imputado, vai ser feito o cálculo e ele vai pagar, quer dizer, ficou como confissão, né? E na cobrança vai ser liquidado na cobrança o valor integral, né? Aí é o cálculo que vai ser feito pela assim, unidade de cobrança. é um prejuízo imenso para ele, porque ele poderia ter usufruído ele pagou para usufruir de um desconto na multa, né? Um desconto expressivo. Ou ele retifica isso e exclui um dos itens do pagamento e quita integralmente todos, ou ele vai ter que arcar com a multa integral de todos os itens na hora que isso foi imputado em pagamento, né? Só ficou registrado, né? Porque não faz parte, não é objeto do recurso também. Né? Não é, também não é, né? Não. Também não é aqui na nossa parte, né? Então, sim. Esclarecido isso, acompanho também, os debates estão abertos para manifestações. Parabéns, doutor Rubens. Vou acompanhá-lo também. Está muito bem fundamentado e essa questão do pagamento esclarecida também. Tá bem. Eu também acompanho o doutor Rubens, então podemos encerrar os debates. Alguma manifestação? Então, encerrando aqui os debates do caso. Vamos iniciar, então, verificar o quórum para iniciar a votação
da Moas Indústria e Comércio. Então, iniciando a votação. E encerramos a votação. Nesse caso, foi unânime o recurso conhecido e parcialmente provido, como lido e esclarecido pelo relator. E encerramos o julgamento desse caso da Moas Indústria e Comércio. E agora, então, vamos para o nosso último da pauta de hoje, é o auto de infração 4152020, Paula Foz Dávila. Eu sou a relatora, registrei aqui, disponibilizei o voto e vou passar aqui ao relato. Então, esse caso é TCMD, né? Falta de recolhimento do imposto sobre doação, tido como doação, né? Suposta falta de recolhimento. A autuada recebeu como dividendos da empresa Davilar Projetos e Empreendimentos. Esses são duas infrações, o item 1, os dois são no mesmo sentido, né, de falta de recolhimento de TCMD, só que um seria da parte do seu pai, né, Sérgio Augusto Monteiro, essa doação, e o item 2 é a mesma infração, só que da parte da sua mãe, Marina Foz Dávila, né, dessa distribuição de dividendos da empresa, da Vilar Projetos. Então, a autuada, ela argumenta, né, sustenta que o ITCMD exigido na distribuição de lucros seria inconstitucional, ilegal, arbitrário, que teria havido uma regular distribuição de lucros, que foi em janeiro de 2017, pela Davilar Projetos e Empreendimentos aos sócios, que foi deliberada por decisão unânime do capital social. A questão aqui principal é a desproporcionalidade dessa distribuição de dividendos, né? Porque os dividendos em si, né, eles são não há incidência do ITCMD, mas na parte da doação, né, que é o que se discute, então é que haveria essa incidência do ITCMD, né, essa distribuição desses lucros ocorrida na sociedade. Então, a autuada diz que teria atendido a todos os requisitos legais previstos na legislação, que não poderia ser desconstituída, então, essa distribuição, né, por ausência de razão negocial. Cita o artigo 1007 do Código Civil, que haveria prévia previsão contratual para essa distribuição desproporcional dos lucros, cita a jurisprudência. Bem, então, aqui, né, com esse relato, agora eu passo ao voto, né? Então, vocês estão conseguindo aqui acompanhar, né? Está registrado. Então, o que eu digo? A recorrente, então, aduz, né, essas questões que eu já falei, né, o que ela sustenta, que há uma regularidade nessa distribuição dos dividendos, do lucro da empresa Davilar, que foi, então, de acordo com o Código Civil, de acordo com a cláusula contratual, que ela cita o parágrafo 2º do artigo 9º do contrato social, né? A cláusula 9ª do contrato social. Eu cito aqui a decisão monocrática de folha 640 e seguintes, porque o caso ele foi bem esclarecido no relatório circunstanciado, no meu entender, e na decisão monocrática foi bastante analisado, né, profundamente analisado e fundamentada a decisão monocrática. Então, aqui eu citei logo o trecho, a decisão monocrática manteve, né, essas duas acusações,
entendendo que a autuada não teria demonstrado a existência de razão negocial para essa distribuição desproporcional. Aqui eu quero ressaltar que essa distribuição desproporcional, ela foi assim, foi uma grande desproporção, né? O tamanho dessa desproporção de distribuição de lucros, né? Eu cito aqui que o relatório circunstanciado menciona, de acordo com toda essa análise da contabilidade, né, dos documentos, que o Sérgio Filho e a filha, quer dizer, havia eles eram sócios do capital da empresa, né, e o capital social deles, eles tinham a proporção de 1% cada um, né? Então, o seu pai também, Sérgio, era majoritário, e na distribuição, eles receberam 45% de lucros, né? Quando eles tinham 1% apenas de cotas do capital social. Então, é o que eu digo aqui, que a distribuição de lucros da empresa da Vilar ocorreu na seguinte proporção: o Sérgio Filho e a senhora Paula Filha, esses dois sócios, né? O Sérgio também teve uma autuação, né, em outro auto de infração, eles receberam um valor equivalente a 45% do total dos lucros distribuídos cada um, quando a proporção de suas cotas representava apenas 1% cada um. Por sua vez, seu pai possuía 70% do capital social e recebeu apenas 5% dos lucros distribuídos. E sua mãe, Marina, tinha 28% do capital social, de cotas do capital social, né, recebeu 5% dos lucros distribuídos. Então, eu digo, embora exista previsão no contrato social da empresa para a distribuição de lucros em diferentes percentuais, que é essa cláusula que foi citada, né, na defesa, que é o parágrafo 2º do artigo 9º e o Código Civil, o artigo 1007, né? Então, não foi apresentada a existência de uma razão negocial do ato realizado. Por que se fala em razão negocial, tá, na decisão monocrática? Eu citei também a resposta à consulta, que também consta aqui nos autos, também foi fundamento da decisão monocrática, a 20.951 de 2019, de maio de 2020. Que o fisco estadual, aqui citei a ementa, ele entende que, nessa resposta à consulta, a distribuição desproporcional de lucros em relação ao percentual de cotas do capital social da sociedade limitada de cada um dos sócios. Então, ela é possível, né, essa distribuição desproporcional de lucros. Mas, aqui eu grifei, inclusive, o item 8 dessa resposta à consulta, né, que seria, vamos dizer, a contrário senso, né? Não sendo a liberalidade característica própria do Instituto da Distribuição Desproporcional de Lucros, então não incide o ITCMD na distribuição de lucros. Mas, se não há, né, não está evidenciado, né, no caso aqui, né, que foi apreciado na resposta à consulta, né? Então, essa distribuição desproporcional de lucros, ela pode ser caracterizada se não tiver essa justificativa dessa razão negocial. Então, pode-se desconsiderar os atos de negócio jurídico com a finalidade, então, de dissimular a ocorrência do fato gerador, que é o artigo 116 do CTN, parágrafo único, né, que foi aplicado ao caso. Então, eu entendo que agiu com acerto a decisão recorrida, mantendo o AINES odial, uma vez que a recorrente foi notificada a apresentar essa justificativa, essa razão, né, entre aspas, razão negocial do ato realizado, justificando essa desproporcionalidade da distribuição dos lucros entre os sócios. Então, a autuada fundamentou a regularidade da distribuição desproporcional de lucros com a cláusula 9ª do contrato social, acima mencionada, e sua atuação nas atividades empresariais e captação dos novos negócios. Então, que seus pais seriam mais idosos, que os filhos estariam trabalhando mais, né? Essa atividade
dos sócios, né, e da autuada, aqui no caso. Então, eu entendo que é ser disso que a distribuição dos dividendos da recorrente, seu irmão, se deu em percentual muito acima do percentual de suas cotas, sem uma demonstração de cunho negocial para distribuição desproporcional dos dividendos ocorrida em janeiro de 2017. Então, eu entendo correta a fiscalização, uma vez que se tratou de mera liberalidade da doação dos pais aos filhos, incidindo nesses termos o ITCMD exigido pela Fazenda Estadual. Então, eu conheci e neguei provimento ao recurso ordinário. O caso tem assim, muitas questões, de fato, então eu procurei aqui sintetizar, mas estou aqui aberta aos debates, não sei se está esclarecido, mas posso esclarecer mais alguns pontos. Este é o voto registrado. Doutora Maria do Rosário, bom dia. Esse caso se mostrou para mim bastante intrigante, né? Justamente por essa questão da razão negocial que é trazida desde a acusação. E apesar de eu acompanhar o voto de Vossa Senhoria, me parece que isso é algo que está em aberto ainda, até na nossa jurisprudência do Poder Judiciário, né? Esse é um caso que, para mim, tem todos os indicativos de que vai desaguar ainda numa discussão judicial para se discutir a necessidade ou não desse ânimo negocial, né? Como você bem destacou no final do voto, existe uma série de particularidades aqui que talvez tornou essa questão mais evidente, né? Principalmente a questão do excesso da desproporção, né? Talvez se essa desproporção fosse menor, a gente não estaria aqui discutindo isso, mas foi muito grande a desproporção, né? Então, eu só queria fazer essa observação sem abrir divergência, mas me parece que essa é uma questão em aberto ainda, né? Que a gente vai ver essa questão acontecer muito, porque essa é uma técnica muito usada nesses planejamentos patrimoniais, né? E aqui, dentro dessas particularidades, mais uma coisa chama atenção, que é o que aconteceu depois dessa distribuição desproporcional, né? É evidente ali o intuito de reduzir o PL, né? O microfone da senhora está desligado, doutora, desculpa. Assim, Não, é esse o ponto também, né, que eu não destaquei, mas posteriormente, né, foi feita outra alteração contratual, então, que foi pago o ITCMD, né? Então, aqui não é o que está sendo discutido, está sendo discutido de janeiro de 2017, essa distribuição. Então, por isso que eu destaquei aqui sempre a data, né? Janeiro de 2017, porque teve posteriormente a doação, mas que não foi objeto dessa autuação, porque foi pago o imposto, né? Então, eu achei também esse caso bem interessante, pensei, porque são fatos, né? Que a gente analisa mais fatos. A regularidade, eles citam o Código Civil, né? E a resposta à consulta, né? Há essa possibilidade, mas tem que ter essa correlação, né? Então, eu achei um caso bem interessante também, mas entendi aqui por manter a autuação como realmente essa parte, né? Essa transmissão como doação, e destaquei essa desproporcionalidade, o tamanho da desproporção, né? Foi nesse sentido. Mas aí agradeço aqui o complemento do doutor Tiago, né? Para ficar mais claro, porque tem, né, essas questões de fato, às vezes não são tão fáceis para a gente esclarecer aqui rapidamente, né? Eu nem tinha disponibilizado o voto antes, né? Desculpe aí, mas não deu tempo. Pois não, então continuam abertos os debates. Perfeito, doutora. Da minha parte, estou satisfeito. Então, obrigado. Eu também acompanho o presidente, não tenho nenhuma objeção. Também acompanho a doutora, parabenizo pelo voto e foi esclarecedor. Analisei também o processo e realmente
está de acordo também. Muito obrigado. Então, podemos aqui encerrar os debates e iniciar, verificar quórum, né? Para iniciar a votação. Falta o doutor Rubens. Votar. Desculpe, eu me distraí. É. Desculpe, achei que tinha votado já. Pronto. Então, encerrando a votação, o caso Paula Foz Dávila, auto de infração 4152.020. O recurso foi conhecido e foi negado provimento ao recurso ordinário da autuada. Então, encerrando aqui o julgamento. E com isso, então, também nós encerramos a sessão de hoje, né? Os 4 pautados, todos, então, já julgados, encerrando a sessão de julgamento de hoje. E Osvaldo, então, pode encerrar a gravação.